Olá, turma, tudo bem? Eu sou Leonardo, mais uma vez, para mais uma aula de ciência. E hoje, comprometido, a gente vai falar sobre genética. Eu conheci a história de Gregor Mendel. Bem, Gregor Mendel foi um biólogo botânico, foi da área de botânica. Ele era um monge, um frade agostiniano da Igreja Católica. O homem é austríaco, né, nascido na Áustria. Ele nasceu em 1822. E ele veio a morrer em 1844. Gregor Mendel, durante a sua vida, já assim adulto, já trabalhando, né, ele dedicava a vida dele a duas coisas. Ele era um professor de escola técnica e ele plantava uma plantação de ervilhas, que era conhecido como um tipo de ervilha, conhecido como ervilha de cheiro, uma ervilha inocente e tal, mas que escondia um grande segredo por trás. Ele plantava essas ervilhas no jardim do mosteiro, onde ele iniciou secretamente as suas experiências genéticas com essas ervilhas. Essas experiências renderam a Mendel o estado de pai da genética. Gregor Mendel foi conhecido como pai da genética. Como é que ele era? Ele era um cara gordinho, simpático, tinha as pessoas diziam que o dedo dele parecia um dedinho de salsicha, que ele era bem gordinho e tal. Era uma pessoa muito legal. Só que por trás dessa fofura, desse jeito dele e tal, ele revolucionou a biologia de um jeito que abalou até hoje. Só que ele nunca soube disso, infelizmente. Essa é a parte triste da história de Mendel. Ele nunca soube o quão importante ele foi e é para a história da humanidade, para a história da ciência. Por quê? Porque muito antes de que a descoberta dele recebesse o devido valor, ele faleceu. Ele faleceu muito antes disso. Então é bem triste essa parte da história de Mendel, mas a gente tem que entender a importância do trabalho dele. Na verdade, o trabalho de Mendel custou a ele 10 anos da vida dele. Passou 10 anos dedicado a plantar e estudar essas ervilhas. Só que ele não recebia nenhum reconhecimento por isso. Não chegava ninguém para dizer, nossa, Mendel, que trabalho legal. Não, as pessoas não chegavam para isso. Vocês chegavam para criticar. A igreja não valorizava. Na verdade, a igreja perseguia esse tipo de trabalho, então ele fazia isso escondido. Fazia bem escondido mesmo, fingindo que era só um trabalho ali de plantinha, que não tinha nada a ver com genético, com envolvimento de vida, com nada disso, só as plantinhas ali no centro. E essa falta de estímulo fez com que Mendel desistisse desse trabalho. Chegou um momento, que foi no ano de 1868, que Mendel cansou. Ele cansou e ele desistiu disso e passou a se dedicar somente na administração lá do mosteiro, do negócio lá da igreja, e abandonou a pesquisa dele, deixou para lá. Passaram-se 18 anos, ele teve um problema nos rins e faleceu, né, dado esse problema renal. Como eu disse, ele não recebeu reconhecimento, ele não sabia que a pesquisa dele foi importante, que a pesquisa dele ia revolucionar nada, ele morreu achando que ele jogou 10 anos da vida dele fora. Aquela pesquisa, porque não servia de nada, ninguém dava valor. E parte da sua obra, dos escritos que ele tinha ali, foram consideradas impróprias pela igreja. A igreja mandou tacar fogo em tudo, disse que nada lhe prestava, tacou fogo em tudo. Só que sobreviveram alguns ternos dele, alguns registros, que foram suficientes para que anos e anos e anos depois eles fossem estudados e as pessoas percebessem que ele tinha razão. As pessoas pegaram aqueles experimentos deles, testaram e putz, ele tava certo, velho. Que é isso? Isso só veio acontecer, esses experimentos dele só vieram tomar esse reconhecimento, tudo, lá no século XX, muito tempo depois. E de lá pra cá, como eu tinha dito, tudo que ele descobriu revolucionou tudo. Revolucionou a medicina, revolucionou a agricultura, a agropecuária, tudo foi revolucionado. Até a indústria têxtil foi revolucionada por conta do algodão, tudo mudou a partir daí. E você pode estar se perguntando, mas tá, tanta planta no mundo, tanto bicho no mundo, por que danado Mendel escolheu ervilhas? É simples, pela praticidade. As ervilhas são muito práticas. Elas possuem um ciclo de vida curto, o que é ideal para um experimento. Fica bem você estudar genética se você pegar, por exemplo, um pé de coco. Você tem que esperar 5 anos para ele dar o primeiro coco. Muito complicado. As ervilhas elas têm um ciclo de vida muito rápido. Isso é ótimo. Elas são fáceis de cuidar, né? Muito tranquilo você cuidar de pé de ervilha. E elas possuem uma coisa que era muito interessante para o que Mendel queria fazer, que era um processo de autofecundação. Eu vou colocar aqui agora a imagem de uma flor de ervilha para você entender. A flor de ervilha, ela é mais ou menos assim. Ela tem ali as pétalas e tudo. Só que você não vê em nenhuma parte os estames dela, as anteras.
Os estames e as anteras são aquela parte da flor que parece umas anteninhas, que as abelhas geralmente ficam fazendo aquelas dancinhas lá nela, nesse verão de pólen. Mas as ervilhas, elas não têm isso. Na verdade ela tem, só que fica bem escondido, bem escondidinho mesmo. E elas se autofecundam, elas não cruzam com outras plantas. Então eu vou colocar aqui na tela agora como que uma flor de ervilha é por dentro. E você vê que aqui ela tem os estames, né? Ou as anteras, o androceu. E era muito fácil para Mendel manipular a reprodução assim, a reprodução dessas ervilhas. Ele conseguia controlar toda a reprodução dessas ervilhas. Como? Ele simplesmente cortava a parte masculina da flor. Aí ele pegava a parte masculina de outra flor, ia lá e passava o pólen. E estava feita a fecundação. Simples assim. Sem risco do experimento sair fora do controle dele. Veja que mágico. Então, uma outra coisa que tinha nas ervilhas que era muito interessante para o que Mendel queria é a variação de características. Por exemplo, tinha ervilhas de cores diferentes, amarela, verde, tinha ervilhas com texturas diferentes, ou seja, ela pode ser lisa, ela pode ser rugosa, e tem ervilhas com tipos de flores diferentes. Então, isso, como a gente viu nas últimas aulas, essa variedade de características é muito importante para quando a gente faz uma seleção. Então, o que Mendel começou a fazer aqui foi uma seleção das características para poder estudar genética. E como é que funcionava? Tá, vamos lá. Ele pegava o pé de ervilha lá. Esse pé de ervilha, ele dava ervilhas amarelas. Aí Mendel fez, na época, as pessoas acreditavam que as características do pai e da mãe elas se misturavam. Era como se fosse misturar tinta amarela com tinta verde, então um negócio muito louco assim. Aí Mendel fez, vou testar. Aí ele pegou lá a parte masculina, o pólenzinho, de uma ervilha verde, e ele colocou lá na florzinha, no gineceu da flor, que é a parte feminina, da ervilha amarela. Aí ele foi lá e colocou da ervilha amarela, ervilha verde e da ervilha amarela. Vamos ver o que é que dá. E aí não deu uma cor muito louca. Nasceu tudo amarelo. Todas as ervilhas amarelas. Aí ele fez o gente, o verde foi parar onde? Tinha verde aqui? Era para ter verde nessa geração. A primeira geração a gente chama de geração parental, que é a geração que ele pegou uma verde e uma amarela. Essa geração que veio agora, né, a gente vai chamar de geração F1. Por quê? Porque é a geração de filhos. Vamos colocar lá assim, filhos, tudo amarelo. Que estranho, onde é que foi parar o verde? Então foi o que ele fez. Lembra que eu falei que a flor se faz a autofecundação? Pronto, ele deixou a autofecundação rolar. A amarela cruzou com a amarela. E aí nasceu uma nova geração. Quando nasceu essa nova geração, nasceu diferente. O verde brotou do nada. Essa geração agora a gente chama de geração F2. O verde brotou do nada. E como assim o verde brotou do nada? Nasceram 3 ervilhas amarelas e uma verde. Eu falei, gente, não tinha verde aqui, o verde saiu aqui do outro lado. Foi o que aconteceu. Aí ele começou a fazer testes e retestes e viu que isso se repetia. Ele viu que isso se repetia. A gente pegava a amarela, cruzava com a verde, nascia tudo amarela. Aí de repente, na outra geração que tinha lá autofecundação, nascia amarela e verde. Mendel viu que tinha alguma coisa estranha ali. Ele era um cara inteligente, foi atrás, ele foi tentar descobrir. Aí ele pensou, e se eu cruzar ervilha verde com ervilha verde? Vamos ver o que é que vai rolar. Aí ele foi lá, pegou ervilha verde com ervilha verde, cruzou, nasceu tudo verde. Aí ele pegou ervilha verde com ervilha verde de novo, cruzou, tudo verde. Isso se repetia por várias gerações. Várias gerações. Ele não entendia. Na amarela apareceu o verde, na verde não aparece nada. Começou a anotar aquilo ali, fazer cálculos, criar hipóteses e pensar. Com isso, Mendel desenvolveu o que a gente chama de primeira lei de Mendel, ou lei da segregação de fatores, ou monohibridismo, tem vários nomes, mas a gente vai chamar de primeira lei de Mendel, fica mais fácil de gravar. O que a primeira lei de Mendel dizia? Ele dizia que cada caráter é definido, cada caráter ou característica é definido por um par de fatores, que chamamos de fator, que se separam na formação dos gametas. Na hora de formar os gametas, ou seja, no caso da gente, espermatozoide e óvulo, esses fatores eles se separam, indo um fator para cada gameta. Então, esse gameta ele vai ter características que são puras. Esse gameta, veja só, isso aqui é a primeira lei de Mendel. O que Mendel chamou aqui de fator, a gente vai chamar de gene. Gene é o equivalente a fator. A gente tem 2 cópias de um gene no nosso cromossomo e na hora de formar o gameta, o óvulo, o espermatozoide, ou vai um alelo ou vai outro. Não vai os dois. Isso aqui que ele desenvolveu é válido até hoje. Até hoje. Isso é incrível. Então presta atenção. Na ervilha amarela, a gente vai dar letras para denominar esses alelos. A gente vai chamar de vezão o alelo da cor amarela. A gente vai ter vezão e vezão. Quando a gente for cruzar com a verde vai ter os alelos que a gente vai chamar de vezinho e vezinho, tá bom? Aí a gente cruzou. Essa aqui foi a geração parental. Cruzou. Vai vir agora a geração F1. Na geração F1,
os indivíduos vão ter Vzão e Vzinho. Vzão e Vzinho, nas duas. Por quê? Porque ela pegou um Vzão da mãe e um Vzinho do pai. Juntou, teve a fecundação, aí vai ter um Vzão e um Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Geração F1. Pegou essa geração F1, botou para se autofecundar, o que é que vai vir na outra geração? Vai dar uma misturada. A gente vai ter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho de novo e Vzinho, Vzinho. A gente vai ter o que aqui? Veja só, a gente vai ter alguns termos novos agora, que foram desenvolvidos. A gente vai ter a homozigose. O que é homozigose? Homo quer dizer igual, tem ali igual. Quer dizer que são zigotos iguais, né? Vamos dizer assim. O que é isso? A gente vai ter, por exemplo, Vzão. Se é homozigose, vai ter Vzão e Vzão. Não vai ser misturado. Quando for Vzinho, vai ter Vzinho e Vzinho. Se for um A, aí tem Azão e Azão, Azinho e Azinho. Não está misturado. Já na heterozigose, a gente vai ter o Vzão com o Vzinho. Hétero quer dizer diferente. Então os alelos são diferentes. Vzão e o Vzinho. E no caso do A vai estar Azão e Azinho. Então tem diferente. Homozigose são iguais, heterozigose diferentes. Bem, quando a ervilha ela tem os alelos Vzão, Vzão, ela é amarela. Quando ela tem Vzinho, Vzinho, ela é verde. Mas se ela tiver Vzão, Vzinho, ela é amarela. Ué, foi que houve? É isso aí que você ouviu. Para poder a ervilha ser verde, ela tem que ter os alelos Vzinho, Vzinho. Por quê? Porque a partir daí surge uma coisa que Mendel chamou de genes dominantes e recessivos, ou alelo dominante e recessivo. O que é um alelo dominante? O alelo dominante é o seguinte: sempre que ele aparecer, é ele quem manda. É o Vzão ou o Azão, ele é o dominante, a gente representa com a letra maiúscula. Ele é o dominante. E o recessivo? O recessivo só consegue receber o ser ouvido quando ele está ao lado de outro Vzinho. Nossa, que confuso, como é que eu posso imaginar isso? Pense nas pessoas no restaurante. O restaurante bem chique, esse fino, tal, bonitão. Aí vem aquela mulher. Garçom, ô garçom. Bem baixinho. O garçom só vai ouvir ela se todo mundo no ambiente estiver falando que nem ela. Agora, imagine que chegou uma pessoa barraqueira no lugar. Aquela sua amiga, bem baixa, bem... Tu sabe como é, né? Bem suja. Garçom! Quero aqui logo, viu? E eu quero um estrogonofe com muita batata. O garçom não vai ouvir as outras. Essa barraqueira, ela vai ser a do gene dominante. Porque quando ela chegar, só vão ouvir ela. Só vão dar o que ela quer. O que a outra quer que ela... O garçom, ela se lascou. Ela não vai conseguir o que ela quer, porque ela não vai ser ouvida. Então, o dominante é o que é ouvido, é o que expressa o que ele impõe. Já o recessivo, ele só vai conseguir o que ele quer quando estiver ao lado de outro recessivo. Então, para poder um recessivo conseguir ser expresso, ele tem que ser um homozigoto. Ele é um homozigoto obrigatório para poder conseguir expressar o que ele quer dizer, tá bom? Então a gente vai ter aqui agora, vamos botar aqui um exemplo. A gente vai ter aqui agora o par de cromossomos. Do lado esquerdo a gente vai ter um azão, do lado direito a gente vai ter outro azão. Nesse caso, ambos os alelos vão ser expressos. Ambos vão se expressar. Embaixo aqui a gente vê que tem aqui ó, um Bzão de um lado e um Bzinho do outro. Nesse caso, somente o gene dominante, ou seja, o Bzão, vai se expressar. Ele vai chegar lá, vai fechar com a cara do garçom da célula e ele vai conseguir o que ele quer. Entendeu? A gente vai ter aqui agora do lado esquerdo um Azinho, do lado direito um Azinho. Ambos são recessivos. Então ambos vão conseguir se expressar. Mas embaixo a gente vê que tem um Bzão e um Bzinho. Nesse caso, o recessivo ele é inibido pelo alelo dominante, que está lá gritando o que ele quer, pedindo muita batata. Entendeu? É mais ou menos isso aqui. Eu espero que você tenha compreendido. Esse conceito é muito importante. Com isso, foram desenvolvidos métodos probabilísticos de calcular a probabilidade, a chance de certas características surgirem durante as gerações. E assim a gente sabe a probabilidade de que você vai nascer com os olhos azuis, com os olhos castanhos, com os olhos verdes, comparando com isso. Isso serve para tudo na genética, para tudo. Para a gente calcular isso, e a gente vai calcular, a gente vai precisar montar os cruzamentos genéticos, ou, como é popularmente conhecido, o quadrado de Pundé. Parece o jogo da velha. Você vai entender. Vou colocar o quadradinho aqui na tela. Veja só. Vamos imaginar aqui que a mãe, ela tem os alelos azão e azinho para um determinado gene. Quando for ter a divisão celular e formar os gametas dela, o azão vai para um lado e o azinho vai para o outro. Eles se isolam. Aí vão formar o que ele chamou de do genótipo puro falado.
Aí do outro lado a gente vai ter os gametas masculinos, que é azinho para um determinado gene. Então, quando for se dividir e for se tornar um espermatozoide, cada espermatozoide só vai receber um azinho. Então a gente vai ter 2 gametas masculinos para azinho, e no caso do feminino a gente vai ter um gameta para azão e um gameta para azinho. E a gente vai montar esse quadrado que está aparecendo na tela de vocês. Tá vendo? Do lado esquerdo aqui, a gente está vendo que tem um azão no quadrado e um azinho no quadradinho de baixo. Já em cima, que é a parte masculina, a gente vê que tem 2 azinhos. Então como é que a gente faz para cruzar? A gente vai fazer aqui uma palavra cruzada. A gente vai colocar ali, ó, o azão junto com o azinho de cima e os dois vão se cruzar, vai formar azão, azinho. Aí a gente vai fazer o mesmo com o outro que está do outro lado. Azão, azinho também. E o de baixo? O de baixo é azinho, que é o feminino, né, o da mãe, e o do pai tem um também azinho. Então juntou, deu azinho, azinho. E o outro agora, a gente vai juntar também e vai dar azinho, azinho. Com isso a gente consegue calcular que a gente vai ter aqui 50% dessas características vão ser heterozigoto e os outros 50% vão ser homozigoto. Nesse caso, vai ter 50% de chance de ter a característica dominante e 50% de chance de ter a característica recessiva. Muito parecido com a situação das ervilhas. O que é que acontecia com as ervilhas? Vamos montar aqui o quadrado de Punnett das ervilhas. Bem, vamos lá. Na primeira situação, a gente tem isso aqui. A gente vai ter um Vzão, que é da ervilha amarela. Vzão, Vzão. E a gente vai ter da ervilha verde, Vzinho, Vzinho. Então a gente distribui isso aqui no quadrado de Punnett. Vamos lá. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Essa ervilha vai ser amarela. Vzão com Vzinho dá Vzão, Vzinho. Essa ervilha vai ser amarela. E embaixo é a mesma coisa. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então todas as ervilhas dessa geração vão ser amarelas. Só que na geração F1, o que é que acontece? Vamos mudar de imagem. A gente vai ter o alelo Vzão, Vzinho cruzando com Vzão, Vzinho. Olha só que engraçado. Vamos montar o quadrado de Punnett. A gente bota aqui, ó, Vzão, Vzinho embaixo, Vzão, Vzinho em cima, tá? Distribuiu. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Temos aqui uma ervilha amarela. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Temos mais uma ervilha amarela. Agora Vzinho com Vzão. De novo, Vzão, Vzinho. Mais uma ervilha amarela. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Temos uma ervilha verde. 3 ervilhas amarelas e uma verde. Mostrando aqui uma dominância da cor amarela. O assunto de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida me procurem, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai? Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX, a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências. Combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas e, por isso, chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si e nessa segunda geração nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo então que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva e desses resultados concluiu que cada característica depende de 2 fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gene. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas. E se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos dos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo e o verde recessivo, o Y minúsculo.
O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter 2 minúsculos na primeira geração. A ervilha-mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante amarelo e a ervilha-pai homozigótica verde um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos 3 genótipos possíveis, com os 2 fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas, ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade. Mas tudo começou com as ervilhas de Mendel.